gente está hoje aqui com o Jacopo Crivelli e com o Paulo Miada, que são os curadores da Bienal, para esse bate-papo, para explicar aqui para a gente, para a TV PUC, um pouco como é que foi esse processo de criação da Bienal, como é que eles pensaram os trabalhos que estão aqui expostos. A Bienal, ela tem um título, né? Enfim, que não é vocês sempre falam que não é, a Bienal não partiu de uma discussão temática, mas tem um título, né? Ou pelo menos uma frase, né? Do Thiago de Mello, poeta amazonense. E vocês comentam muito nos textos que vocês escreveram, né? Um pouco desse diálogo, daquele momento histórico da ditadura civil-militar no Brasil, da onde sai esse texto, com o contexto contemporâneo. Eu queria que vocês partissem um pouco da escolha desse título, né, e do Thiago de Mello, né, para fazer essas possíveis relações ou não com o contexto atual e com aquele contexto da ditadura civil-militar no Brasil ou da ditadura na América Latina. Bom, de onde começar? Assim, o título, na verdade, surgiu no meio do caminho. A gente não partiu do título. O título, pra gente, ele funciona como um dos enunciados que estão ao longo da exposição. O título é Faz Escuro, Mas Eu Canto, e o Paulo pode falar um pouco mais do contexto onde ele foi escrito, mas eu acho que ele ressoa de uma maneira muito clara, muito nítida no momento que a gente está. E mais ainda, talvez, por tudo que a gente viveu nos últimos meses, se comparado ao momento que a gente estava quando a gente escolheu esse título. Quando a gente escolheu esse, ao falar de escuridão, de dificuldade, né, dessas metáforas que o poeta coloca, a gente pensava mais numa situação política, social, em questões que são já parte da história do Brasil desde sempre, ou pelo menos desde a colonização. E aí veio a pandemia, agravou de uma maneira muito evidente todas essas questões e o título se tornou ainda mais forte do nosso ponto de vista. Mas basicamente ele nos interessava e continua nos interessando porque ele, por um lado, coloca de maneira muito clara que a gente está num momento extremamente tenso e conflitivo e problemático de inúmeros pontos de vista, mas ele defende num momento como esse a necessidade e o desejo de cantar. Esse pra gente era o contraponto essencial, porque a gente queria fazer, aí cabe ao público dizer se a gente conseguiu ou não, mas a gente queria fazer uma Bienal que fosse nitidamente em resposta a tudo que a gente vê ao redor, mas que também conseguisse ter a coragem de não se limitar àquilo. Tem uma coisa importante no verso do Thiago de Mello, que ele foi escrito em 63, no momento em que se via no horizonte uma série de transformações progressistas, institucionais na América Latina, no campo da educação, da reforma agrária, dos procedimentos democráticos e assim por diante. E o que aconteceu antes mesmo dele publicar esse verso foi, no Brasil, um golpe civil-militar e um recrudescimento que foi tomando toda a região. Então, o verso já é publicado, ele é escrito numa certa atitude de otimismo, ele é publicado numa atitude de resiliência ou de denúncia. Depois ele é tomado por uma geração jovem que naquele momento procurava tomar as ruas, os meios de comunicação, a cultura, como um lema. E depois, com o AI-5, o recrudescimento ainda maior da violência de Estado, ele vira quase um suspiro, um sopro de que outro cenário poderá ser possível em algum momento. Queria que vocês comentassem um pouco dessa sala e desses trabalhos que estão aqui. Bom, o Museu Nacional sofreu um incêndio de dimensões catastróficas dias antes da abertura da última Bienal de São Paulo. Então, de certa forma, a gente começa a trabalhar com esse legado, com esse momento. É um dos marcadores da gravidade do contexto que nós vivemos. E nós trouxemos 3 elementos do acervo atual do museu que, de certa forma, atravessaram esse incêndio. Um é o meteorito Santa Luzia, um objeto espacial que passou por temperaturas inimagináveis para nós e, portanto, sentiu um incêndio como se nada tivesse acontecido. Para esse meteorito, o incêndio não teve consequências, porque ele já vinha temperado. A gente tem uma espécie de quartzo, que era uma ametista rocheada
e que, por estar submetida a mais de 450 graus Celsius por mais de 4 horas, se transformou, mudou o arranjo molecular e se transformou num quartzo alaranjado, um citrino. Então ele sobreviveu ao incêndio, mas nunca mais será o mesmo. Ele se transformou numa espécie de testemunha da tragédia, que muda para continuar existindo, continua existindo, mas transformado. E finalmente nós temos uma boneca Carajá, que é significativa porque os elementos Carajás da coleção etnográfica do museu foram destruídos. Mas no dia seguinte ao incêndio, a Caimoté, que é uma artista, uma criadora Carajá, entrou em contato com um pesquisador que trabalha com seu povo e disse: olha, avisa no museu que eu já estou fazendo uma boneca nova para começar a reconstrução desse acervo. E aí é importante porque, nesse caso, a existência de um objeto físico é muito menos importante do que a sobrevivência, do saber, da cultura, do ritual, de tudo isso que faz a boneca ser possível e o pacto entre esse povo e o museu poder ser refeito. A gente está aqui na frente de outro enunciado da Bienal, que é o que a gente chama de sino de Ouro Preto, um sino que foi produzido na Alemanha em 1750, trazido para o Brasil, e além da reza, que foi o único sino que foi tocado em homenagem ao Tiradentes no dia que ele foi executado como inimigo do Estado naquele momento e como um dos líderes da revolta, da Inconfidência Mineira, que tentava lutar para a independência do Brasil. Aí tudo mudou, o Brasil se tornou um país independente, se tornou eventualmente uma república, e no momento de grande celebração da inauguração de Brasília, esse sino foi levado para Brasília e tocado de novo, naquele momento em homenagem a Tiradentes. Não por acaso Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, e é uma maneira para a gente de mostrar como o contexto onde as coisas estão colocadas faz com que a leitura, o entendimento que a gente tenha delas se transforme completamente. Essa obra se chama Deposição, é uma obra do artista brasileiro Daniel de Paula com os norte-americanos David Reuter e Marissa Benedict, e eles basicamente conseguiram comprar por um preço simbólico uma antiga roda de negociação da Bolsa de Chicago. Era uma roda de negociação onde se faziam compras do mercado financeiro dentro da Bolsa de valores futuros e presentes, sobretudo de grãos do mundo todo. Então era um espaço especulativo, majoritariamente utilizado por homens brancos, heterossexuais e representantes de um capitalismo financeiro que durante décadas lidou como se fosse uma soma de valores abstratos com coisas muito concretas dos territórios, das terras e das populações do mundo. Quando esse objeto ia ser, digamos, aposentado pela adaptação para o mundo digital, desse tipo de transação, eles conseguiram se apropriar, comprar esse objeto, e agora eles o apresentam como uma escultura, uma instalação que vai ser apresentada. A primeira vez que ela é apresentada, e a ideia é que quando ela entre no espaço expositivo, ela se torna um lugar de encontro, um lugar de debates, um lugar de outra natureza de negociações, uma natureza de negociações muito mais concreta e baseada em pessoas que estão convidadas de acordo com muitos parâmetros que não são decididos só pelos artistas, mas é uma negociação, inclusive, deles com as instituições, as curadorias de cada lugar. Então a gente escolheu colocar isso aqui no centro da Bienal por muitos motivos. Primeiro, porque a gente acreditava que esse era um espaço que não devia ser ocupado por uma estrutura que tentasse competir com essa monumentalidade do edifício do Niemeyer, que reiterasse o caráter vertical desse espaço, mas sim uma estrutura mais horizontal e que colocasse o protagonismo na presença das pessoas, na conversa entre as pessoas, mesmo que isso pudesse ter transformações ou limites por conta das condições sanitárias, mas talvez até mais ainda agora é importante, nos pareceu importante colocar esse lugar do agonismo, do encontro no centro de uma Bienal como esta.
essa é uma série de 120 retratos que a gente tem aqui, feitos do Frederick Douglass ao longo da vida dele. O Frederick Douglass foi provavelmente o nome mais importante na luta pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. Ele foi um grande orador, nasceu uma criança escravizada no sul dos Estados Unidos, onde ainda tinha escravidão, conseguiu fugir muito jovem, lá pelos 20 anos, para o norte, primeiro em Massachusetts, depois em Nova York, e começou uma carreira extraordinária de orador, escritor. E o que mais nos interessa, talvez, no âmbito de uma exposição de artes visuais, como grande teórico da fotografia e grande prático, eu diria, da fotografia, no sentido de que desde o começo ele entendeu a importância da imagem dele, a imagem de um homem negro, digno, preparado, culto, engajado, ser um veículo fundamental para essa luta que ele estava naquele momento colocando como central até para realmente a sobrevivência dos Estados Unidos do jeito que eles eram entendidos naquele momento. E aí na frente dos retratos dele, conectados fisicamente, de certa forma, por essa instalação do Arjan Martins, que são cordas, uma corda, na verdade, estendida no vão da Bienal e que faz uma alusão na forma triangular dela ao Triângulo dos Atlânticos, então também há uma época de as rotas dos navios negreiros durante o período da escravidão. Tem uma série de trabalhos que, de maneiras muito distintas, falam de circulação. Então a gente parte dessa ideia de circulação da imagem, que era central nas teorias sobre fotografias do Frederick Douglass, para falar da circulação de imagens hoje em dia, que é um contexto totalmente saturado e totalmente diferente do que ele tinha naquele momento, mas também circulações de corpo, circulação de capital, circulação de ideias, chegando quase no fim desse percurso, que é um percurso de mais ou menos 2.000, 3.000 metros quadrados, numa obra que de certa forma é o contraponto a essa do Frederick Douglass, que é uma obra do Tony Coates, um artista, um videomaker norte-americano, que em nenhuma das suas obras traz imagens, ele sempre traz textos. E o texto que ele traz aqui, curiosamente, defende que para que uma revolução de fato aconteça, não pode ter imagens, tem que ter espaço para a imaginação. E o Tony Coates é um artista negro também, e muito engajado, e essa obra fala especificamente do grande boicote aos ônibus que aconteceu, foi um dos marcos assim, iniciais do movimento pela luta racial nos anos 50 nos Estados Unidos. Então, de uma maneira muito direta, ele se conecta ao que o Frederick Douglass fazia um século antes, mas de certa forma defende uma teoria totalmente oposta, que é a ausência de imagens que faz as revoluções acontecerem. Ela é central na Bienal de muitas maneiras, né? O que a gente tem aqui é um conjunto de pinturas que não havia sido reunido no Brasil, do artista Antônio Dias. São pinturas feitas depois do AI-5, depois no Brasil, depois dos acontecimentos de maio na Europa, de 68, e que por muito tempo foram discutidos como uma espécie de inflexão do artista para questões da própria linguagem, da história da arte, da história da pintura, que ele aborda numa matriz conceitual muito sintética. Mas a gente também partiu de uma anotação que ele deixou, dizendo que essas eram pinturas negativas para um país negativo. Então, além dessa discussão intrínseca ao campo da arte, tem uma discussão de uma outra forma possível de responder politicamente, quase como um luto estético por um contexto político, que vai operar um pensamento crítico pela redução, pelo rebaixamento da visualidade, pela condensação da crítica. Ele aqui se encontra com o artista Hani Kamali. Então, Hani Kamali é uma artista crescida na Suécia, mas nascida de pais iranianos, e que também traz um trabalho que é esteticamente abstrato, mas conceitualmente muito engajado do ponto de vista político, porque cada uma dessas esculturas é concebida por ela quase como um monumento e intitulada com o nome de alguém que foi vítima de violência de Estado em lugares diferentes, em momentos diferentes. Então são dois conjuntos de trabalhos que, apesar de poderem ser lidos numa linhagem da história da arte como obras abstratas, então teoricamente obras que não lidam diretamente com questões políticas, os dois fazem essa alusão, fazem essa relação muito direta, né? Inclusive, quando a gente vai olhar para os quadros do Antônio Dias, muitas vezes essas palavras diretamente colocam questões que são centrais para a Bienal nesse âmbito
simbólico, metafórico, mas também muito físico. Ele fala de prisionia, de escuridão, de ausência, de vazios, de ilusão, de impossibilidade de definir a realidade, né? Ou pelo menos de explicitar essa definição. Esse conjunto todo, ele começa com um enunciado que é o enunciado talvez mais condensado, ou menor do ponto de vista físico, que é um catálogo da exposição do Brancusi na Brummer Gallery em Nova York em 1926, que é uma exposição que passou para a história da arte porque a exposição, ou é o momento em que as obras do Brancusi foram barradas na Receita Federal norte-americana, que não considerava aquilo objetos de arte. Que pode parecer um episódio assim colateral, mas é um episódio importante, porque ele marca realmente o momento em que a arte muda tanto que as estruturas não reconhecem mais ela como arte. Então não é um momento tão gratuito, não é um episódio tão gratuito assim. Mas o que mais nos interessava é que nesse exemplar específico do catálogo, que pertenceu a Tarsila do Amaral, há uma dedicatória do Brancusi para Tarsila e Oswald de Andrade, que no mesmo novembro de 1926 estavam casando aqui em São Paulo. E Brancusi, Tarsila e Oswald se conheciam, eram amigos de Paris. Então também nessa dedicatória há uma alusão à mudança do epicentro, do centro hegemônico da arte de Paris para Nova York, que aconteceria mais ou menos naqueles anos, talvez um pouco mais para frente, com a Segunda Guerra Mundial de maneira mais radical, mas era um processo já em curso. E aí, a partir dessa relação entre artistas e pensadores brasileiros, um rumeno que se conheceram em Paris, mas que estão de novo colocados em relação a partir de uma exposição em Nova York, a gente tece algumas relações, sugere relações entre artistas de momentos diferentes ou de contextos diferentes. Esse lugar onde a gente está seja talvez o lugar onde essa linhagem é mais clara e tem também uma vocação mais, ou um olhar mais contemporâneo. Então, se o modernismo, a Tarsila, o Vicente do Rego Monteiro e outros, foi o primeiro momento em que se olhou para a cultura indígena brasileira e se pensou em conceitos e em práticas indígenas como a antropofagia, para citar apenas a mais conhecida, como ontológicas de uma identidade brasileira, é também o primeiro momento, e o momento dos amazoninos da Lígia Pape também seja outro momento, em que era ainda sempre a cultura branca de matriz ocidental olhando para a cultura indígena, com a maior das boas intenções, na maioria dos casos, mas mesmo assim traduzindo e, portanto, como a gente sabe, traindo de certa forma essa cultura. E aí, aqui, em confronto, em choque com isso, a gente coloca uma obra da Dayara Tucano, que é uma artista indígena contemporânea, que finalmente, eu acho que isso é um processo histórico, eu acho que a gente como Bienal nem pode levar tanto crédito por isso, mas a gente se esforça para que esse processo continue, finalmente tem seu próprio lugar de fala e não tem mais que recorrer a qualquer tipo de mediação ou intermediação feita por outros. E nem ser colocado no lugar do exótico, né? Nem ser colocado no lugar de exótico e mostrar quanto as leituras que foram feitas historicamente dessa cultura eram interessantes, eram fascinantes, como eu acho que os trabalhos da Lígia Pape são de fato, mas ainda assim eram parciais e eram a partir de um lugar que não entendia plenamente essas concepções. A coreografia original da Bienal, já desde o projeto que o Jacopo apresentou para a Bienal, foi selecionado e de onde, em torno do qual a equipe curatorial se montou, previa um desdobramento no tempo e no espaço. E dentro da Bienal, neste espaço, a gente teria 3 exposições individuais associadas a 3 grandes performances. E na cidade, né, a gente teria essas exposições em parceria com diversas instituições. Essa coreografia mudou pela pandemia, mas antes mesmo da pandemia chegar no Brasil, nós abrimos em fevereiro de 2020 uma exposição individual da Chimera Garrido Leque, em que a gente tinha esse trabalho que chama Insurgências Botânicas, junto com várias outras obras da artista. Então era uma oportunidade de mergulhar no universo dela e entender as questões da sua poética, que pensam, entre outras coisas,
em modos como saberes que se presumiam destruídos, soterrados ou apagados pelo processo colonial podem se insurgir, podem reivindicar a sua vida novamente, que é um dos assuntos desta instalação. E em outros casos ela critica modelos desenvolvimentistas, extrativistas, que destroem tanto a vida humana quanto natural do seu território. A ideia central desse movimento, dessa coreografia, como o Paulo falou, era fazer o público perceber de uma maneira muito natural, muito física quase, quanto o significado de uma obra de arte se transforma dependendo do que está ao redor dela. Então essa é a única obra da Jimena que desde o começo a gente imaginou que ficaria exatamente onde ela estava, e ela ficou, só que ela ficou um ano a mais do previsto. Ao redor dela tudo mudou, mas as outras obras que estavam na exposição estão ainda na Bienal, só que agora elas estão colocadas em relação com obras de outros artistas, e a gente é levado a fazer outras leituras dela. Se essas questões que o Paulo colocou são as questões que qualquer leitura focada no trabalho da Jimena faria, aqui são possíveis outras leituras, onde, por exemplo, obras da Jimena estão colocadas em relação com obras do Juracy Dória, no segundo andar, Sim. e com obras do Adrián Balseca, que é quase um polígono das secas imaginário, onde é muito mais a aridez dos materiais e das paisagens onde aquelas obras acontecem, que está em questão, do que não questões coloniais, por exemplo. E uma coisa que eu sempre falo agora é que nesse processo todo, essa concepção se transformou para mim, e eu acho que para uma boa parte do público, de uma estratégia curatorial para algo que a gente sente no nosso dia a dia, né? Se tivesse tudo se desenvolvido do jeito que a gente tinha planejado, provavelmente a sensação que a gente teria ao entrar nessa obra não seria tão forte como ela é agora. Mas a ideia de você voltar a estar nessa obra, nessas plantas, quase 2 anos depois, e não foram 2 anos qualquer, foram 2 anos muito específicos, muito fortes, faz com que aquelas ideias que a gente tinha de você ser levado de uma maneira muito natural a entender quanto você não consegue olhar para uma obra sem ser imediatamente absorvido por tudo que está ao redor daquela obra e por tudo que esse contexto te diz, se torna talvez muito mais físico, muito mais tangível, muito mais claro com tudo que aconteceu. Acho que é uma obra que fala da insistência da vida, né? Sem dúvida. Através da arte, né? Da insistência da cultura, né? Então uma obra que continua viva e que vai se permanecendo. E da importância de você seguir adiante, apesar de tudo, né? Você falasse um pouco desse grupo de trabalhos que vocês trazem aqui e a escolha, né, de incorporar o Jader Esbel aqui na exposição. Sim, bom, eu acho que primeiro é uma Bienal que defende o trabalho com a memória, seja a história que nos demonstra como nós chegamos aqui, seja a história que nos aponta modelos variados de resposta a processos conflituosos, seja memórias que transbordam o referencial ocidental, branco, do saber. Então, em várias maneiras, a gente está defendendo que o trabalho da memória é um dos recursos fundamentais junto com a arte, junto com a criação e etc. E os artistas indígenas contemporâneos, dos que estão presentes fortemente nessa Bienal, do Brasil e de outros contextos, convergiram para essa discussão e trouxeram uma posição muito poderosa na nossa leitura, porque eles estão, cada um dos artistas, como Jader Esbel, Gustavo Caboclo, Dayara Tucano, ou num outro referencial, Jaume Quick2C Smith, Pia Ark, enfim, são artistas que se propuseram a negociar epistemes ou modos de viver e modos de pensar que são distintos. Então, eles se reconhecem como pertencentes a um saber que é coletivo, ancestral, que nós, brancos, nunca entenderemos completamente, que tem uma opacidade, e também atuar enquanto artistas do campo da arte contemporânea, que fazem pinturas, instalações, objetos, filmes, enfim, que trabalham com uma linguagem que está em curso no campo da arte. E cada um deles faz essa negociação e produz expressões híbridas e complexas. Mais ainda, eles atuam cada vez mais em rede, de forma coletiva. Então, o caso do Jader Esbel é muito interessante,
Ele tem 3 obras aqui na Bienal, cada uma participa, digamos, de um dos grupos de obras, então ela já tem uma dicção complexa que faz com que uma obra como essa, do Ataque dos Caraimés, nos fale justamente de saberes que não serão plenamente traduzidos. Outras obras falem sobre modos de educação e de partilha de repertórios, e uma outra fale da possibilidade de uma crítica contra-colonial. Então ele já tem 3 papéis aqui, mas mais ainda, nós queríamos ter certeza que, além dessa atuação de artista, ele também pudesse exercer o seu papel agregador, pensador e curador dessa produção da arte indígena contemporânea. Então, uma das parcerias que integram a Bienal, que é uma Bienal feita em rede, distribuída pela cidade, é logo aqui com o MAN, que é a instituição mais vizinha da Bienal, fisicamente e historicamente, porque elas nascem da mesma raiz, a Bienal e o MAN de São Paulo. E lá ele faz uma exposição coletiva chamada Moquém Surari, onde ele trabalha com outros critérios que não são os mesmos que regem a Bienal. Isso, para nós, é importante, porque fazer as escolhas que têm que ser feitas aqui é uma etapa fundamental, mas nós não queremos confundir estas escolhas com uma ideia de que é o caminho, ou a verdade, ou tudo na Bienal tem a ver com viemos por aqui, mas se você vier por aqui, você vai encontrar também alguma coisa que é válida.